Hello guys, how are you? Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos a mais uma aula de inglês aqui do Escola Online. Eu sou o professor Ravi e essa é a nossa aula do volume 2, da semana 3, do terceiro ano do ensino médio regular. A nossa aula hoje vai falar sobre interpretação e escrita. Vai ser bem tranquilo e bem rápido, já que os exercícios dessa lição não eram tão grandes e eram quase todos sobre interpretação ou algum texto que veio no PET, ou que a gente teve que fazer. Acredito que o texto que nós tivemos que fazer no final foi o mais complicadinho aí para fazer, mas vai ser tranquilo também, tá certo? Como sempre, a nossa aula começa já já. Eu só vou dar um tempinho para você deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal e eu já tô aqui de volta, tá certo? See you! Welcome back! Hello guys, estamos aqui de volta. Então, vamos falar aqui sobre as habilidades a serem trabalhadas hoje. Então, nós vamos precisar produzir textos de vários gêneros textuais, tendo em vista o processo de revisar, produzir e editar, considerando as condições de produção sobre as quais se está escrevendo. Identificar o tema geral do texto. Então, como eu falei, vão ser vários textos hoje. Não vários, né? Era até que bem curtinho. E nós vamos ter que criar um no final das atividades. Então, olha só. Tema: Skimming Through Memories. Hello, everybody! Vamos continuar na leitura de Jane Eyre. Agora, praticando a leitura para compreensão geral. Study hard. No caso ali, Skimming Through Memories, ele está falando sobre uma habilidade que é tratada no inglês, que é bem espalhado, né? Que é o skimming. Vocês provavelmente vão ouvir falar disso de novo alguma vez, que é sobre você procurar uma... Normalmente ele vem acompanhado de outra habilidade, que é o scanning. Então fica skimming and scanning, que são habilidades que você vai utilizar para tentar encontrar um sentido, uma resposta específica em um texto, certo? E nós vamos precisar fazer isso hoje. Vamos iniciar com o segundo trecho do livro. Você fará uma leitura rápida, apenas para ter uma ideia geral do trecho. Uso da estratégia skimming. Depois, você escreverá sobre recordações e descrição de alguém que você conheceu, assim como foi feito pela autora Charlotte Brontë. Ok? Então vamos lá. O Pet nos apresenta esse texto, né, que ele comentou aqui, que ia ser usado nas atividades a seguir. Então a gente vai dar uma lida nele e eu vou traduzir para vocês logo em seguida. Então, pessoal, vamos lá. Quickly skim the next part of the story. Then, immediately check your answers. Do not look back at the text. Então ele está pedindo aqui para nós lermos o texto e checar as respostas imediatamente e não voltar no texto. Então, vamos sentar. Lowood School was in an unhealthy place, where the weather was often bad. The buildings were wet and cold. Mr. Brocklehurst, who owned the school, was a rich man, but he did not buy warm clothes for us, and we never ate any good food. Everybody hated him. That spring, the weather was very bad, and many of the girls became sick. Some of them left the school and never came back. Many of the girls who stayed died, and we had a terrible time. There were no lessons because Miss Temple and the other teachers were busy taking care of the sick pupils. Mr. Brocklehurst had to buy better food for us and warm clothes. He never came to the school, though. Not once. The next year, Lowood School moved to a better, more healthy place. There were new schoolrooms, new bedrooms, and new dining room. The new building were bright and clean, and the teachers were happy. After that, I was happy at Lowood School. I was a pupil at Lowood School for 6 years. Then I became a teacher at the school for 2 years.
Então, pessoal, como sempre, espero que vocês tenham acompanhado. E essa, como foi dito ali em cima, é a continuação ali de uma das partes da aula que nós vimos na semana passada, que é da Jane Eyre, certo? E ela está contando aqui ainda sobre a escola. Então, eu vou traduzir para vocês, para nós conseguirmos fazer as atividades direitinho. Então, ó, na escola Lowood, a escola Lowood era um lugar não muito saudável, onde o clima era muito ruim, normalmente, e o prédio era úmido e frio. O Sr. Brocklehurst era o dono da escola. Ele era um homem rico, mas ele não comprou roupas quentes para as alunas e nós, as alunas no caso, nunca comemos uma boa comida. Todo mundo odiava ele. Naquela primavera, o clima estava muito ruim e muitas das garotas ficaram doentes. Então, algumas delas saíram da escola e nunca voltaram. Muitas das garotas que ficaram morreram. Nós tivemos um tempo horrível lá. Não tinha aula, porque a Miss Temple, que era a professora, igual nós vimos na última aula, e os outros professores estavam ocupados tomando conta dos alunos doentes. O Sr. Brocklehurst teve que comprar comida melhor e roupas quentes para nós. Ele nunca veio à escola, porém, nem mesmo uma vez, provavelmente durante esse tempo, né? Já que no outro episódio está falando que ele estava lá na sala com as meninas. Durante esse tempo, aparentemente, ele não veio. No ano seguinte, a escola Lowood se mudou para um lugar melhor e mais saudável. Havia novas salas de aula, novos quartos e uma nova sala de jantar. O novo prédio era limpo e brilhante e os professores estavam felizes. Depois daquilo, eu fiquei feliz na escola Lowood. Eu fui uma aluna na escola por 6 anos. E então, eu me tornei um professor na escola por 2 anos. Beleza? Uma professora, no caso. Então, vamos adiante ali, enquanto a memória está fresca, para responder as perguntas. Então, ó, nós temos que marcar ali quais eram, né, qual frase ele completa. Então, nós temos ali Mr. Brocklehurst, que era o diretor lá, o dono, was the owner of the school, was a teacher in the school. Então, ele era o dono ou era um professor na escola? Ele era o dono. In the spring, many girls became ill and died, ou all the girls left the school. Naquela primavera, que ela contou naquela parte ali, muitas garotas ficaram doentes e morreram, ou todas as garotas saíram da escola. Até a própria Jane ficou, então, many girls became ill and died. Muitas garotas ficaram doentes e morreram, mas não todas, pelo menos. Miss Temple became sick, helped the sick children. A Miss Temple, a professora, ficou doente ou ela ajudou as crianças doentes? Helped the sick children. In the end, Lowood School became worse or became better? No final, a escola ficou melhor ou pior? No caso ali, ela ficou melhor, certo? It became better. E a 5, Jane Eyre left the school as soon as she could, or she stayed at the school and became a teacher. She stayed at the school and became a teacher. Ela ficou na escola e se tornou uma professora. Show? No próximo exercício, está pedindo para a gente completar o texto ali com as palavrinhas da caixa. Então, olha só, nós temos bored, que é entediado, break, que é quebrar, hated, que é odiou, interest, ou odiava, tanto faz, interesting, que é interessante, kind, que é gentil, lessons, que são as aulas, punished, que é puniu, e pupils, que são os pupilos, os alunos, certo? Então vamos lá. A teacher I remember, um professor que eu me lembro. Eu vou já completar para vocês, pessoal, porque senão não vai fazer sentido eu ler. Então ficou assim, ó. I remember a teacher called Mr. Hutter. He was my chemistry teacher at elementary school, and although I hated chemistry, I really liked his lessons. There were 26 pupils in the class, so I always sat in the front. He was very kind, he smiled a lot, and he never punished any of us. He wanted us to enjoy the lessons.
He always made them very interesting, so I was never bored in his class. At lunch break, I stayed behind to help him clean up the classroom. Ali onde estão aquelas letras A, B, C e D maiúsculo, como vocês perceberam, é para nós completarmos com as palavrinhas da caixa, certo? Então a tradução fica assim, pessoal. Ó. Eu me lembro de um professor chamado Sr. Hutter. Ele foi meu professor de química no ensino fundamental. E apesar de que eu odiava química, eu realmente gostava das aulas dele. Haviam 26 alunos na sala, então eu sempre sentei na frente. Ele era muito gentil, ele sorria muito e ele nunca puniu nenhum de nós. Ele queria que nós gostássemos das aulas, que nós aproveitássemos as aulas. Ele sempre fez com que as aulas fossem muito interessantes, então eu nunca fiquei entediada nas aulas dele. No almoço, né, durante o intervalo, eu fiquei para trás para ajudá-lo a limpar a sala. Beleza? 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 Vamos embora então. E na 7, think about a teacher you remember. Make some notes about him or her. Que está pedindo ali então, pense sobre um professor que você se lembra. Faça algumas anotações sobre ele ou ela. Então, né, nós vamos ter que fazer um texto igual nós vimos aqui atrás agora, certo? Eu fiz um texto sobre mim, que é uma professora que eu me lembro, e eu tentei fazer de um jeito ali que vocês pudessem copiar, né, para ser útil para vocês, mas vocês podem também ter total liberdade para mudar esse texto, ou só colocar uma coisinha a mais, colocar o nome do professor, que vai ser até legal, né, você achar um lugar ali para completar o nome dele ou dela, e mudar um pouquinho o texto, tá certo? Mas vamos dar uma olhada em como é que ficou. Lembrando, é uma sugestão, certo? Você pode fazer do jeitinho que você achar melhor ou alterar da maneira que você achar que vai ficar melhor. Então, ó. When I was in the 5th grade, I used to study in a school where all the teachers appeared to hate me for no reason. I never understood what the problem was. Even the principal used to treat me as bad as he could. Until today, I never really got the idea of why. I never broke anything at the school, fought with somebody, or did anything really complicated for them to deal with. As an 11-year-old boy, there wasn't much I could do to change it. It felt like they sat and decided to treat me badly for no reason. In the last semester, the Portuguese teacher had to stay home for a while, and another teacher came to have classes with us. I'll never forget her because she was the only one to be kind to me. She talked to me and she was a great influence in my life. I'm very thankful to her until today. She was extremely important in my life. Então, como eu disse, eu estou contando sobre um relato pessoal, que realmente aconteceu, mas sobre mim. Se vocês acharem que não encaixa muito, vocês podem mudar, podem ver ali o que vocês podem aproveitar e fazer o de vocês, tá certo? Então, traduzindo. Quando eu estava na 5ª série, eu costumava estudar em uma escola onde todos os professores aparentemente me odiavam sem motivo. Eu nunca entendi qual era o problema. Até o diretor costumava me tratar tão mal quanto ele podia. Até hoje, eu nunca realmente entendi o porquê. Eu nunca quebrei nada na escola, briguei com alguém ou fiz algo realmente muito complicado para eles lidarem. Como um garoto de 11 anos, não tinha muito que eu pudesse fazer para mudar. Parecia que eles sentaram e decidiram me tratar o pior possível, sem motivo. No último bimestre, a professora de português teve que ficar em casa por um tempo e uma outra professora veio ter aulas conosco. Eu nunca vou esquecê-la, porque ela foi a única a me tratar bem. Ela conversou comigo e ela foi uma grande influência na minha vida. Eu sou muito grato a ela até hoje. Ela foi extremamente importante na minha vida. Hoje eu sou professor de português e de inglês, certo? Então, aparentemente foi realmente uma grande influência. Fica aqui o meu agradecimento. Tá certo, pessoal? E essa foi a nossa última atividade desse PET, dessa semana, né? E aguardo vocês para a próxima. Um abraço. Não se esqueçam do nosso projeto Enem ali, eu não erro mais. Fiquem ligados aí com nossa programação. No Instagram vocês conseguem encontrar mais informações, mas esse é um projeto para
sobre o Enem, certo? Para todos aqueles que vão prestar o Enem esse ano e precisam estudar, precisam dar uma olhadinha no conteúdo, tá certo? Pessoal, um abraço, até a próxima. See you, bye bye.